Nós vamos falar sobre cura divina, ou Cristo, aquele que cura. Amém? Se você estudar os evangelhos, você vai perceber, não existe evangelho sem cura. Eu não sei de onde as pessoas tiram a capacidade de dizer que cura passou e que Jesus não cura mais nos dias de hoje. Eu não sei de onde eles conseguem a habilidade para tirar isso da Bíblia, ou a habilidade para não encontrar isso na Bíblia, né? E enfim, mas o que Jesus mais fez foi ensinar, pregar e curar. E isso foi o que Jesus mais fez. Eu quero te mostrar através das Escrituras que isso é algo que acontece ainda hoje, porque Jesus passou essa comissão para a igreja, para a sua igreja, de continuar esse ministério de cura. Amém? Nós cremos nisso, pregamos sobre isso, ensinamos sobre isso e demonstramos também sobre isso. Muitas pessoas curadas nessa igreja, muitas pessoas curadas por onde a gente tem passado, outros ministros também, e isso é indiscutível. Tanto você como qualquer outra pessoa, se vier falar comigo que Jesus não cura, você chegou atrasado. Eu já sei que Ele cura. Amém? Então, uma coisa que é bem interessante a gente entender, algumas pessoas elas usam esses termos como Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, o que adianta você pedir para ser curado se Deus está no controle de tudo? O que adianta ir atrás das pessoas que estão fazendo as coisas erradas? Se Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Mas sabe, irmãos, Deus não está no controle de tudo. Deus um dia vai estar no controle de tudo no reino milenar dele. O reino, literalmente Jesus, ele vai reinar em vida 1000 anos aqui na terra, de Jerusalém para toda a terra. Isso vai acontecer, é uma promessa bíblica, e aí você vai saber quem é que está reinando. Amém? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, 1 João capítulo 5, versículo 19, vamos ver lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Vamos ver na Nova Versão Internacional, 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vamos ver na nova tradução na linguagem de hoje. Nós vamos passear bem nas Escrituras. Você está pronto para isso? Sim. Você gosta de estudar a Bíblia? Sim. Esse é um bom lugar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João capítulo 1, verso 5. 1 João capítulo 1, versículo 5. Diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, não é 99,9%. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Está feliz por isso? Amém? Tudo que é de bom vem lá do alto, irmãos. Jesus, ele disse na oração, em Mateus, no capítulo 6, a oração que ele faz, não para ser repetida, mas como um modelo. A nossa oração deve ser com uma perspectiva do céu para a terra. E Jesus disse: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Você acha que no céu tem enfermidade? Então, Jesus estava orando a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Até porque Jesus, ele diz em João, capítulo 5, versículo 19, vamos ver lá. Isso é importante você entender, esse pano de fundo que eu quero colocar através das Escrituras, para você entender que Deus tem mais interesse em manter você em saúde do que até mesmo você ser curado. O melhor de Deus não é cura, é saúde. Amém? Amém? Mas cura está disponível também. Então,
João capítulo 5, versículo 19, diz: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho, o quê? Nada pode fazer de si mesmo. Avança. Se não somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Atos capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, curando a quem? Meia dúzia de pessoas. A quem? Todos os oprimidos do diabo. Por quê? Então, vamos recapitular aqui e presta bem atenção. Então Jesus disse: eu não faço nada sem o Pai. O que Ele faz, eu faço também. E nós estamos vendo em Atos aqui, que por onde Jesus passava, Ele fazia o bem e curava a todos. Mas por que Ele curava? Porque Deus era com Ele. De onde vem essa história, se Deus quer curar ou não? Mas se Deus quiser curar, a pessoa é curada. Essas são as maiores dúvidas para as pessoas receberem cura divina. Elas entram nesse terreno de interrogações, em vez de entrar num terreno onde as promessas estão esclarecidas. Aleluia! Mas receber cura não é pirlim-pim-pim, não é mágica. É fé. Deus responde à fé. E eu e você precisamos de fé. Como vem a fé? Ouvir. E ouvir o quê? A novela das 8. A das 10. Meia-noite. Eu acho que tem novela 24 horas agora, né? Então, a fé vem, irmãos, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus responde à fé. Deus responde à fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Presta bem atenção. Deus, Ele não se move onde tem necessidade. Porque se Deus se movesse onde tinha necessidade, a maior presença de Deus seria nas UTIs dos hospitais. Pense num lugar para ter necessidade, sim ou não? Mas Deus não está se movendo por necessidade. Deus se move e Ele responde à fé. Deus responde à adoração. Deus responde à generosidade. Aleluia. Glória a Deus. Deus responde à misericórdia. Deus responde à doença? Não necessariamente. Porque se Ele respondesse à doença, ninguém ficaria doente. Mas Deus responde à fé, e a fé detona a doença. Tira a doença do teu corpo físico. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Glória, glória a Deus. Então, Deus, em ação aqui na terra, foi Jesus. Jesus era Deus em ação aqui na terra. Vamos ver isso aqui. João capítulo 1, verso 18. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Isso está falando de Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos trazer uma linguagem mais contemporânea, nova tradução na linguagem de hoje, coloca aí. João 1,18. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se você vê algo nas Escrituras que você não consegue enxergar em Jesus, coloque de lado. Jesus, Ele veio trazer a realidade de quem Deus é. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, verso 6. Quantos estão acompanhando aqui? Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, ninguém vem. Se está em operação ainda, diga: eu só chego até Deus. Diga: Deus Pai, através de Jesus. Diga: Jesus é a palavra. Amém? Eu só recebo cura, diga isso, através da palavra. Vamos lá. Deixa o versículo. Próximo versículo agora. Se vós me tivesseis conhecido, volta lá, versículo 6.
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Verso 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Glória a Deus. É como se Jesus estivesse aqui hoje. Literalmente eu falo, ele está aqui. Por que você disse que ele está aqui? Porque ele disse, onde estiver 2 ou mais reunidos no seu nome, ele estaria no meio. Então eu não creio pelo que sinto, pelo que acho, nem pelo que eu me arrepio. Eu creio porque está escrito. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus está aqui. E era como se Jesus dissesse, olha, vocês poderiam já ter conhecido o Pai, desde que você tivesse olhado para mim. Quantos querem conhecer o Pai? Olhe mais para Jesus. Volta o versículo. Versículo 8. Verso 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, quem a mim... Pulou lá. Tudo bem, vocês estão aumentando aí a letra para mim, né? Beleza. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. É a mesma coisa, numa linguagem mais nossa aqui, ok? Contemporânea. Jesus está dizendo, se você está me vendo, é a mesma coisa que está vendo o Pai. É isso que Jesus estava dizendo. Então, o que Jesus fez? Estude nas Escrituras, no Evangelho. O que Jesus mais fez foi fazer o bem às pessoas, foi curar as pessoas, foi ensinar as pessoas. E Jesus só fez isso porque o Pai faz isso. Ele disse, eu nada posso fazer se o Pai não fizer. E Deus, ele curava as pessoas porque Deus agia através dele. Amém? Jesus diz em João 6,38, coloca João 6,38, Evangelho de João 6,38, diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Presta bem atenção, quando Jesus curava as pessoas, era a vontade dele? Está escrito. Quando Jesus curava as pessoas, era a vontade de quem? De quem? Por quê? Porque Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai. Aleluia. Então Jesus estava como homem ungido aqui na terra. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele estava como homem ungido, colocou sua divindade de lado e caminhou como homem ungido aqui na terra. Então, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Marcos capítulo 1, vamos ver uma manifestação disso aqui agora. Jesus operando em cura divina. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho, se quiseres, podes purificar-me. Segura aí esse versículo, presta bem atenção e olha bem para mim aqui. Esse leproso aqui, ele tinha alguns questionamentos. Quais os questionamentos dele? De fato, ele tinha uma questão aqui que tinha dúvida. Qual a dúvida que ele não tinha? Ele sabia que Deus podia, mas tem uma coisa que ele não sabia se Deus queria ou não. Era o quê? Vamos ler aqui. Se quiser. Sabe o que todas as pessoas têm hoje? As pessoas estão abraçando a doutrina do leproso. Deus, eu sei que o Senhor pode, só não sei se o Senhor quer. Exatamente igual o leproso. Chegou para Jesus e disse para Jesus, Senhor, eu não sei se o Senhor quer, mas poder o Senhor pode. Estou certo ou estou errado? Vamos ler aqui? Sim ou não? Ele chegou para Jesus e disse, se quiseres, se o Senhor quiser, podes me purificar. Agora olhe bem para mim aqui, deixa esse versículo aí, não tira ele da tela, e olhe bem para mim aqui. Se você estivesse precisando de uma grande ajuda, ou talvez você estivesse caindo no precipício, e alguém estivesse na tua frente,
Vocês estão entendendo isso? E cai, mas não cai. E você dizia para essa pessoa: rapaz, eu sei que tu pode me salvar, eu só não sei se tu quer. Com certeza, você ia dizer: tá maluco, rapaz, eu quero te salvar. É praticamente isso que Jesus deixou claro para mim e para você. Não, mas isso ele falou para o leproso. Mas Deus não faz acepção de pessoas. O que ele falou para um, ele está falando hoje para mim e para você. Qual a resposta que Jesus traz aí acerca de cura divina? Essa resposta que Jesus dá não é a resposta somente de Jesus, mas é a resposta do Pai através dele. Ok, vamos voltar lá. João, a gente vai voltar para cá. Volta lá. João capítulo 5, verso 19. Volta lá. João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho, o quê? Diga Jesus. Nada. Diga absolutamente nada. Pode fazer de si mesmo. Diga, foi ele que disse isso. Mas avança mais um pouco. Se não somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Volta lá, Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos capítulo 1, verso 40. Então, o camarada, o leproso chega: se quiseres, podes purificar-me. Então Jesus vai trazer a resposta. Mas essa resposta, presta bem atenção, será que Deus cura? Deus me cura? Deus cura? Olha a resposta que o Senhor dá, Senhor Jesus. Jesus, como? Não foi uma resposta qualquer. Vai, menino, quero, vai, seja curado aí. Não. Como? Profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe o quê? Irmãos, esse deve ser um outdoor para mim e para você. Cada das vezes que o diabo tentar colocar a enfermidade no seu corpo, ou não todas as vezes é o diabo, mas às vezes é você fazendo extravagância com o seu corpo. E eu não quero entrar muito nessa área, eu não sou médico, mas algumas coisas nem precisa ser médico, só basta ter um pouco de bom senso. Você se entupir de gordura, você vai ter problema? Isso mesmo aqui, eu preferi um amém. Amém. Você sabe que se você não dormir como se deve dormir, você vai ter problema na sua saúde mental. Então, muitas coisas, isso pode acontecer simplesmente por muitas quebras de princípio. E temos que estar atentos sobre isso. Mas ainda assim o Senhor quer curar. Ele não muda. Diga, Deus não muda. Deus não muda. Volta lá em Tiago capítulo 1, verso 17, para você lembrar que ele não muda, mais uma vez. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir o quê? Ou sombra de mudança. Diga, Deus não muda. Uma vez que ele diz quero, diga, uma vez que ele diz quero curar, ele continua curando, limpando. E só para a gente fechar um pouco sobre isso aqui, vamos ver alguns textos aqui. Jesus fazendo a vontade de Deus na terra. Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus capítulo 4, verso 23. Diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E o quê? E curando o quê? Não, algumas doenças. Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Verso 24. E sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele, o quê? Amém? Glória a Deus. Vamos ver Isaías. Mateus, mas se bem que é o texto de Isaías, que o escritor o que escreveu o evangelho de Mateus, 17, Mateus 17, verso 8.
8:17. Perdão, obrigado, Tarcísio. Depois eu te dou uma oferta. 8:16. Vamos começar 16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos o quê? Endemoniados, e ele meramente com a palavra, diga meramente com a palavra, diga. Meramente com a palavra. Expeliu o quê? Os espíritos e o quê? E curou quem? Quantos? Todos. E curou? Todos. O que? Os que? Amém? E curou todos os que estavam doentes. Curou todos os que estavam doentes. Agora eu quero só chamar a tua atenção. Deixa o versículo, obrigado. Estamos ensinando. Então precisa você visualizar, crer com o coração, falar e ver cada vez mais. Amém? Então, curou todos os que estavam doentes. Mas eu quero chamar a tua atenção. Ele meramente com a... Vamos lá? Vamos trabalhar um pouco isso, depois a gente volta para esse texto. Então, João capítulo 6, versículo 63. Evangelho de João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são o quê? São Espírito e vida. Diga, essa palavra, ela é cheia de vida. Diga, ela tem cura. Tem poder essa palavra. Sabe, eu conheço várias pessoas que nem oraram para ser curado, mas elas começaram a ler as Escrituras e começaram a tirar a vida que tem nas Escrituras e elas foram completamente curadas. Ninguém precisou orar por elas porque essa palavra é cheia de vida. Vamos ver mais aqui. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Diz, enviou-lhes o quê? A sua palavra e os sarou. E que mais? E os livrou do que lhes era mortal. Vale a pena, irmãos, você entender que essa palavra, ela tem vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é o quê? Diga, ela é viva e eficaz. Essa palavra eficaz é produzir o efeito desejado. Então, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, ela é cheia de vida. Quantos entendem isso? Quantos estão entendendo isso? Amém. Glória a Deus. Agora vamos para Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixe apartar dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. O que vai acontecer? Verso 22. Diga por quê? Diga esse porquê bem alto. Porque. Mais uma vez. Porque. São vida para quem? Para quem os acha. E saúde para o seu corpo. Aleluia. Já ensinei muitas pessoas em hospitais, sentado. E pessoas enfermas na maca. Eles só precisam ler a Bíblia, muitas vezes. E as pessoas, elas simplesmente dizemos, você está entendendo? Estou. Está crendo nisso? Acredita que tem vida nessa palavra? Sim. E pessoas, às vezes, ainda dizem, nem precisa orar, pastor. Essa palavra é suficiente. A fé vem e ouvir o quê? Diga, essa palavra, ela é cheia de vida. Diga, saúde para o meu corpo. Volta lá no verso 22. Provérbios 4, 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Coloca na nova tradução, na linguagem de hoje. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Na nova versão internacional, coloque aí. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Agora vamos recapitular aqui. Primeira coisa que eu e você temos que fazer. Atenta, esse atentar é tomar em consideração. Então, eu ia dar um exemplo com o celular, mas está tão assim espalhafatoso. Meu Deus do céu. Eu ia dar um exemplo com o celular, eu não quero isso não. Está demais.
Nesses dias de hoje você tem que pegar muita coisa definida. Amém? Então, sim, sim, não, não. Muito claro, você tem que deixar as coisas. Né? Pastor levantando um celular desse aqui, Deus me livre. Oh. Então vamos lá, começando aqui. Desculpa aí, gente, tive que desabafar aí. Primeira coisa, atentar é tomar em consideração. Então esse telefone, esse paraná é antigo, né? Mas vamos lá, tocando e você nem aí. Mas quando você atenta, ok? É isso que o Senhor está dizendo, atende o telefone, tome em consideração o que eu quero te dizer. Amém. Essa é a primeira coisa para você começar a extrair vida da palavra. Como é que eu vou extrair vida dessa palavra, pastor? Quando você atenta, tomar em consideração. Atenta, filho meu, atenta para as minhas palavras. Esse atentar é considerar, é dar um passo para ouvir. Amém? Agora, é totalmente diferente. Aos meus ensinos, inclina os teus ouvidos. Presta atenção, não é porque você inclinou, é porque você mantém o ouvido lá, até que você entenda. Inclinar não é porque você inclinou, mas porque você inclina. Inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos. Passe tempo ouvindo e fique lá ouvindo e fique lá ouvindo, porque fé está entrando dentro de você. Vida está entrando dentro de você. Luz está entrando dentro de você. A gente vai voltar aqui já já. Dá um pulo lá comigo no Salmo 119, versículo 130. Luz quando entra dentro de nós. Ilumina, traz revelação. Salmo 119, versículo 130. Coloca aí, por favor. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Coloca na revista e corrigida. Revista e corrigida, outra versão. A exposição, é o que estamos fazendo. A exposição de quê? Das tuas palavras, o que é que vai trazer? Dá luz e dá entendimento aos orgulhosos. A quem? Aos simples. Aleluia. Mas, nova versão internacional. Vamos, eu acho que é aquela palavra em português que é bonita, que eu não conheço, que eu não sei falar, é exaurir. Puxa muito da coisa. Exaurir. Não é exaura não, né? Exaurir. Ou seja, pá! Vai acontecer a cura. Amém? Quem estava dormindo acordou. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Vamos para a nova tradução na linguagem de hoje. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Vamos voltar lá? Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta. Vamos colocar, é isso. Não. Isso, joia. Brigadão, gente. Revista e atualizada. Filho meu, atenta, tomar em consideração as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Próximo. Número 1. Deixa esse versículo aí. Qual é o número 1? Volta lá. Vamos estudar de novo. Então, primeiro, atentar para a palavra. Tomar em consideração o que Deus está dizendo. Inclinar os ouvidos é manter-se em submissão ao que Ele está dizendo a cada dia. Não é porque você ouviu, é porque você vive ouvindo que você vai receber cura. Amém? Não é um versículo isolado. Eu li um versículo, pastor. Eu li e nada acontece. Não. Você precisa manter-se inclinado para os ensinamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, quando você chega no médico e o médico diz, rapaz, você está com esse problema no seu estômago, você precisa tomar esse remédio. Ah, eu já tive esse problema, tomei o ano passado. Vai servir? Você vai ter que o quê? Tomar de novo. Sim ou não? Sim. A palavra de Deus você tem que tomar a cada dia. A cada dia, não é a cada semana, mas a cada dia. Então, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Diga, primeiro lugar, tomar em consideração a palavra.
Vamos lá, gente. Atentar para a palavra. Diga, segundo lugar, inclinar os ouvidos para os ensinamentos do meu Pai Celestial. Terceiro, avança. Não deixe apartar dos teus olhos. Sabe, irmãos, pode deixar o versículo. Como é que você faz para que isso se mantenha nos seus olhos? Quando você fala a palavra de Deus, você mantém a resposta diante de você. Quando você fala a palavra, você mantém a resposta dentro de você. Não é você toda vez, como é que eu faço? Estou sem celular, estou sem a Bíblia, como é que eu mantenho ela nos meus olhos? Falando. Quando você declara a palavra, você mantém ela nos seus olhos. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Enviou-lhes a sua palavra. O Senhor enviou a sua palavra e me sarou e me livrou do que era mortal. Certamente Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E levou sobre si as nossas doenças. Nós o tínhamos como oprimido, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras somos sarados. Oh, glória a Deus, amém? Aleluia. Volta lá, não deixe apartar dos teus olhos. Diga para alguém do lado aí, deixa a palavra diante de você. Fixa os teus olhos na palavra. Por que é importante você ficar sempre olhando a palavra? Vamos lá, recapitular isso? João capítulo 14, versículo 6 novamente. A gente vai voltar para cá. Quantos estão encontrando algo bom aqui nessas palavras? Glória a Deus, João. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e o quê? Diga, Jesus é a verdade. Dá um pulo para João 17, 17. Vamos lá, João, Evangelho de João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é? Jesus disse que ele era o quê? A verdade. Mas depois ele diz, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então Jesus é a palavra é a verdade. A verdade é a palavra e a palavra é Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, volta lá. Isso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga, quando eu olho para Jesus, eu estou olhando para a palavra. Como vem a fé? Ouvir o quê? Então, cada vez que você olha para a palavra, fé está vindo para você. Quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem? Diga a palavra. A verdade. Diga, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sabe quando a gente vai dar mais atenção a estudos como esse? Quando a gente estiver precisando. Mas se eu te disser uma coisa boa e te ajudar nisso, e isso é verdade, e com razão, você vai dar mais atenção quando você estiver passando por uma necessidade no seu corpo físico, a esse tipo de ensinamento. Mas eu posso te dar uma dica maravilhosa. Se tu prestar atenção antes de ter a enfermidade, você nem vai ter a enfermidade. Porque o melhor desses ensinamentos não é a cura no seu corpo. Esses ensinamentos é para você se manter em saúde e orar para quem precisa. Amém? Glória a Deus. E eu vou te dizer, é mais fácil você crer em cura sem dor. É mais fácil você crer em cura sem a doença. Então se encha dessas verdades que Jesus levou as nossas enfermidades e as nossas dores na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus. Então, volta nesse mesmo texto, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Na nova, eu acho que é nova tradução na linguagem de hoje, que me traz algo poderoso nisso aí. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que o quê? Que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Sabe, talvez você não tenha uma fé agora para manifestar uma cura no seu corpo agora. Mas se você permanecer firme olhando para a palavra, essa sua fé será aperfeiçoada. E por causa da sua fidelidade, muitas vezes, Deus abre cultos como esse para você receber imposição de mãos.
Existem várias maneiras de você receber cura divina. E uma delas é através da imposição de mãos. Então, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Volta lá, Provérbios capítulo 4, verso 22. 21, perdão. Não os deixes apartar dos teus apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Vamos lá, sem ver agora. Agora tira o versículo. Qual o primeiro? Primeiro. Isso aí, bom demais. Segundo. Terceiro. Isso, maravilhoso. Vocês estão nota 10. Se fosse fazer uma prova agora, era 10, né? Glória a Deus. Vamos ver o quarto? Porque são vida para quem os acha e saúde... Não, 21, gente. Desculpa. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, olhando para a palavra. Falando a palavra, você olha a palavra. Falando a palavra, você olha a palavra. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Eu acho maravilhoso essa expressão, no mais íntimo. Isso significa dar a importância devida para aquilo que você precisa. Se você precisa de cura no seu corpo físico, por que você vai passar a maior parte do tempo estudando escatologia? Não é que você não tem que estudar escatologia, é muito bom saber das profecias dos últimos dias, entender as dispensações, os tempos que a igreja está vivendo. Isso é maravilhoso, amém? Inspirador, e devemos fazer isso. Mas qual a tua necessidade desse momento? Se você precisa cura divina, você deve cair, mergulhar, fazer uma imersão sobre isso. Aleluia. Amém? Se você precisa de algo na área financeira, você precisa estudar o que a Bíblia fala sobre a parte financeira. Se você precisa melhorar o seu relacionamento conjugal, estude sobre o seu relacionamento conjugal. Se você está desarrumado nos relacionamentos com filho, com filha, seja lá o que for, participe também da família na palavra. Amém? Já propaganda aí. Domingo que vem sempre está tendo, às 9 horas da manhã, palavras sobre família. Então, o que você tem que ouvir? Aquilo que você precisa. Guarda no mais íntimo do teu coração. Isso significa, guarda, coloca sempre. Sabe aquela mensagem? Eu não sei se você sabe disso, mas toda vez que você manda uma mensagem para alguém, seja no Telegram, seja no WhatsApp, se você manda, aí alguém manda outra, aí vai ficando em cima, né? Mas se você ficar mandando 20 vezes, às vezes Murilo uma vez ou outra, Gabriel de vez em quando papai não responde, ele faz tum, 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 tum. Não é possível que o meu papai não veja, eu vou ficar em cima. Então uma hora eu vou e respondo. Sabe, é isso que ele está querendo dizer. Mantenha essa palavra viva, mantenha ela olhando para ela o tempo todo. Mas por que isso? Próximo versículo responde. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aleluia. Diga essa palavra. Ela é cheia de vida. Amém. Vamos rever. Louvor pode subir. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 103, verso 1, vamos começar. Aleluia. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Avança. Ele é quem perdoa todas as o quê? As tuas o quê? Iniquidades. Quem sara algumas, todas o quê? Aleluia. Glória, glória a Deus. Sabe, irmãos, existe uma história, tem um vídeo no YouTube, se você quiser ver, é um ensinamento do irmão Reagan. Incline seus ouvidos, basicamente em cima desse Provérbios 4,
verso 20, 21 e 22. Ele disse que estava numa conferência ensinando sobre cura divina. E quando ele terminou, ele orou por algumas pessoas, mas ele estava indo embora, e uma jovem, ele estava indo com a esposa, e pediu para conversar com ele. E ela falou para ele: irmão Reagan, eu queria lhe contar algo. Ele disse: pode falar. E ela disse: olha, essa é a primeira vez que eu venho para a igreja com 2 sapatos. E ele ficou admirado e pensava, ela é tão pobre que, na cabeça dele, que ela só poderia conseguir um sapato ou outro. Passou um monte de coisa na cabeça dele. E ela falou para ele: essa é a primeira vez que eu venho com 2 sapatos. E ele olhou para ela, ficou meio quieto, ela quieta também. Ela disse: irmão, é porque um dos meus pés era atrofiado e não tinha sapato que desse nele. Ele olhou, os pés dela estavam perfeitos. E ela disse: sabe o que aconteceu? Um dia eu vi você falar sobre cura divina, sobre fé. E eu comecei a ouvir. E algo que me chamou a atenção, o que ela falou para o irmão Reagan, ela disse: olha, os 2 primeiros meses que eu ouvi você pregando sobre Provérbios 4:20, pregava sobre fé, eu ouvia, mas não entendia nada. E o irmão Reagan disse: isso me admirou, a mim também, mas admirou a ele. E ele disse: como uma pessoa passa 2 meses ouvindo ministrações que não entende nada? Mas sabe, o Espírito Santo, ele é tão poderoso que ele é capaz de te segurar no lugar para tu receber o que Deus tem para você, que você nem merecia e nem sequer entende. Mas se debruça nessa palavra, fica nela. Se tu está entendendo ou não, fica nela, fica nessa palavra. E ela disse que no 3º mês ela começou a entender alguma coisa. No 4º mês ela começou a ter alegria. No 5º mês ela começou a sorrir. No 6º mês ela amanheceu o dia, o pé dela troncho, o pé dela normal, e não tinha nascido esse dedo, nasceu também. Preste atenção nisso. Ninguém orou por ela, nenhum pastor orou por ela, ninguém leu a Bíblia para ela, ninguém fez nada por ela. Ela fez o quê? Atentou para a palavra, inclinou os seus ouvidos, colocou nos olhos essa palavra e guardou no seu mais íntimo do coração. E numa manhã, ela acordou e estava como se nunca tivesse um pé deformado, completamente curada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Sabe, teve um culto, tinha um homem, e ele disse: olha, há muitos anos, ele é alcoólatra, muitos anos com a diabetes lá em cima, e algumas complicações seríssimas por causa dessa doença. E simplesmente oramos por esse homem. E esse homem, ele não cria, mas isso é outra manifestação do Espírito Santo. Quando ele está se movendo, a cura vem como um sinal para aquela pessoa. E aquele homem foi curado. Ele nem sabia, mas ele foi fazer todos os exames. Fez o 1º mês, a glicose voltou normal. Fez o 2º mês, a glicose normal. Fez o 3º mês, a glicose normal. Ele disse: realmente, eu estou curado. E ele foi completamente curado. Mas uma pessoa, parente dessa pessoa, um dia chegou para ele e ele disse: olha, eu não quero saber mais dessa coisa de Bíblia, nem quero saber mais dessa coisa de Jesus.
e tudo voltou novamente? Porque essa palavra, além de te curar, ela te mantém curado. Ela é cheia de vida. Ela te fortalece a cada dia. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Não deixa para crer em cura só quando você tiver com enfermidade. Esse é o dia de você receber palavras. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. O Senhor é a tua saúde. O Senhor é a tua cura. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou feliz com essas escrituras. Eu estou feliz com essa palavra. Há uma esperança para mim, há uma esperança para você. Aleluia. Não precisamos ficar com temor de doença, com medo. Não, irmãos, Jesus, Ele é Jeová Rafa, aquele que cura.